O presidente Jair Bolsonaro deve saber hoje resultado de teste de coronavírus. Direto para Brasília, reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o coronavírus chegou aqui ao Palácio do Planalto. Por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro ontem permaneceu durante todo o dia lá no Palácio da Alvorada e apareceu à noite usando máscara de proteção. Ele se submeteu ao teste e hoje sai o resultado do exame. O secretário de Comunicação do governo, Fábio Van Garten, foi o primeiro integrante aqui da administração federal a testar positivo para o coronavírus. Ele esteve com o presidente Bolsonaro durante a viagem aos Estados Unidos no fim de semana passado. Quem acompanha a Jovem Pan por imagem vê o secretário ao lado do presidente Bolsonaro durante coletiva de imprensa lá em Miami. Fábio Van Garten, que segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, passa bem, está em quarentena domiciliar e só retorna aqui ao trabalho quando não houver mais risco de transmissão da doença. Além do presidente, todos os outros integrantes da comitiva foram testados para o coronavírus, como a primeira-dama, os ministros das Relações Exteriores, da Defesa, de Minas e Energia e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, além do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e assessores. A maior preocupação nesse momento é com as pessoas idosas que seriam mais vulneráveis à doença, como explica o ministro da Saúde. Qual que é o grande problema do vírus? Quando muita gente ao mesmo tempo pega o vírus, os idosos que complicam ao mesmo tempo vão para o hospital. Isso que nós estamos reforçando hoje para abrir leito de CTI, etc. Só depois de se conhecer o resultado do exame é que o governo vai definir se o presidente fica em isolamento domiciliar ou se volta ao trabalho. Jair Bolsonaro, que vinha minimizando os efeitos da doença, admite agora que os reflexos negativos do surto já chegam à economia brasileira. Problemas estamos tendo pela frente, a questão de bolsa de valores que despencam, dólar que sobe, isso está acontecendo no mundo todo. As medidas econômicas, a equipe econômica tem tomado, agora não somos aquela potência que temos recursos em abundância, como os Estados Unidos, que pode socorrer com muito mais propriedade, por exemplo, as pequenas empresas, não temos essa facilidade toda, temos um orçamento bastante engessado. Hoje o governo se reúne aqui no Palácio do Planalto para discutir a situação do coronavírus no país e avaliar também medidas adicionais para proteger o presidente da República. Hoje será assinada ainda a medida provisória liberando 5 bilhões de reais para o atendimento de pessoas com a doença. O ministro da Saúde admite que o número de contaminados no país deve continuar crescendo. E vamos seguir a vida e por semana em semana a gente vai vendo. Vamos lutar muito, vão ter dias bons, vão ter dias difíceis, mas com certeza o Brasil vai sair junto dessa. Preocupado com o avanço da doença, o presidente Jair Bolsonaro recomendou que as manifestações previstas para o próximo domingo sejam adiadas por 1 ou 2 meses. Segundo ele, o recado ao Congresso Nacional já foi dado. A população mostrou toda a sua insatisfação e sinalizou que trabalha numa depuração da política. Classificou inclusive as manifestações como prova do amadurecimento da nossa democracia. Bolsonaro, no entanto, adotou um discurso bem conciliador ao afirmar que as instituições têm que ser preservadas e que não cabe a ele criticar o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o presidente, é provável que o número de casos aumente sim. Por isso, é preciso evitar as aglomerações. Ainda segundo Bolsonaro, não se pode colocar em risco a saúde de toda uma população. O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente, esse é o X da questão. Então, se o governo não tomar nenhuma providência, sobe e depois de um certo limite, não dá mais, o sistema não suporta. Exato. E daí problemas acontecem, o pessoal fica apavorado, porque acaba morrendo gente por outro motivo, vão dizer que é o coronavírus. Então, como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição. Entre os funcionários aqui do Palácio do Planalto, a preocupação é grande, uma vez que muitos tiveram contato com quem viajou antes da realização dos exames.
Já existia álcool gel nos banheiros e em algumas salas. O produto agora foi disponibilizado também nos corredores como forma de evitar riscos de transmissão da doença. Ontem o governo entrou em contato ainda com o governo dos Estados Unidos para informar oficialmente sobre o caso de coronavírus na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump recebeu o grupo para um jantar na noite do último sábado. Diante da notícia, o presidente norte-americano se mostrou tranquilo, afirmou que não está preocupado. Disse que não houve um contato mais direto com o secretário de comunicação brasileiro e explicou que ele e o presidente Jair Bolsonaro apenas sentaram por um tempo, tiveram uma ótima conversa. Ainda de acordo com Donald Trump, Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho. A Casa Branca informou ainda não ver necessidade de que o presidente norte-americano se submeta ao teste para detectar a doença. De Brasília, Luciana Verdolim.